Leamos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade, nós vamos pular um pouquinho, vamos pular, verso 16. Eis que eu vos enfio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão, contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá
em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Poderíamos orar e nos despedir. Se prestamos bem atenção, poderíamos nos despedir. Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno Pai, que está nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Estamos aqui na tua casa, queremos ouvir a tua voz, a tua palavra é viva, a tua palavra é presente para os nossos dias. Sim, ó Pai, nós reconhecemos, somos os teus discípulos dos nossos dias, somos os teus discípulos desses dias, ó Pai, e sobre nós pesa, Senhor, esse chamado, sobre nós pesa essa responsabilidade, sobre nós essa missão, sobre nós, ó Pai, a necessidade de anunciar a tua volta que é tão breve. Em nome de Jesus, ó Pai, toca-nos com o poder da tua palavra. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Desculpe, eu sei que a leitura foi longa, mas hoje é dia de estudo, estamos em casa, né? Mas às vezes a gente acaba se perdendo, né? Mas esse é um texto único. É um texto de Jesus falando para os seus discípulos e dando a eles uma missão, dando a eles autoridade, dando a eles as condições que eles precisariam cuidar, tomar para o exercício do discipulado, da liderança. Jesus está falando sobre a autoridade que ele está dando àqueles discípulos, autoridade tremenda, meus irmãos, autoridade de, como o texto fala, né, de curar enfermos até expelir demônios. Deus está falando sobre algumas admoestações e algumas palavras de advertência para os seus discípulos. Jesus está lembrando aos seus discípulos de algumas coisas que são extremamente importantes para que os seus discípulos não se esquecessem. Tem coisas que nós não podemos esquecer. Enfim, é um texto que está assim bem atrelado, né? E eu peço assim encarecidamente que você releia quando chegar em casa novamente esse texto. Eu peço que eu coloquei lá no grupo o esboço que está correndo verso, pelo menos destacando os versos. Pelo menos se você não quiser ler o texto, leia, chega em casa, abre lá o esboço e leia carinhosamente. Atenção, sente no seu cantinho, sente lá na sua torre de vigia, sente lá sozinho e releia. Mas vamos aqui destacar então, porque eu não tenho dúvida de uma coisa. Essas palavras Jesus direcionou para os seus discípulos, os seus 12 em particular, e por isso que eu fiz questão de ler os 12, até para deixar registrado lá para vocês, porque às vezes a gente esquece, né? A gente não esquece de Pedro, porque Pedro foi tão ativo, né? E então a gente não esquece de Pedro, a gente não esquece de João, mas e Mateus, né? E os Tiagos, a gente não esquece de Judas, não é verdade, gente? Então, eu fiz questão de registrar lá para que você possa ter acesso fácil, né? E talvez até fazer uma pesquisa. Sabe, a internet é bênção se a gente souber usar, gente. Né? Faça uma pesquisa e veja como foi a vida desses discípulos. Né? Ok? Mas então vamos lá. A missão, a essência da missão era pregai o evangelho. Está próximo o reino dos céus. Vocês vão ver isso aí nos primeiros versos, que ele destaca isso. Há um detalhe aí que eu quero registrar para vocês. Ele diz assim, olha, vocês priorize
priorize as ovelhas perdidas da casa de Israel. Priorize. Não perca tempo na cidade dos gentios, não entre em cidade de samaritano, priorize as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu preciso explicar isso para vocês. Parece que Jesus estava sendo, assim, literalmente como aquele judeu tradicional, né? O evangelho é só nosso. Mas, meus irmãos, quando ele fala, ide em busca das ovelhas perdidas, ele estava dizendo, não se feche dentro das nossas 4 linhas, das nossas 4 paredes. Porque as ovelhas perdidas do Senhor, ainda nos nossos dias, não estão nessas 4 paredes, ou nas 4 paredes das igrejas, estão por aí. E as que mais preocupa o Senhor Jesus são aquelas que estão fora dessas 4 paredes. Lembra que eu preguei domingo sobre Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes a Pedro. Ele poderia ter respondido Pedro de outras maneiras. Mas olha a resposta de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que Jesus estava dizendo? Que a coisa mais importante para ele é apacentar as ovelhas dele. Ele estava dizendo o seguinte, se você quer provar que me ama, se você quer declarar o seu amor por mim, vá ao encontro das minhas ovelhas que estão perdidas. E a missão dos apóstolos era exatamente essa. Pregai o evangelho, pregai a volta de Jesus, vá ao encontro das ovelhas da casa de Israel. Amém, meus irmãos? Olha, é a nossa missão. Pulando um pouquinho mais, ele vai falar da autoridade, né? Curar enfermos, olha que desafio, né, gente? Deus não te dá desafio sem te dar autoridade para. Deus não te dá desafio sem te dar a unção para que você execute. Deus não te dá um desafio sem te capacitar para. E ele então diz, curai os enfermos, ressuscitai mortos, curai leprosos. E olha, parece não, mas essa era talvez uma das condições que mais tem assustado os discípulos, né? Porque era uma situação assim, bem complicada. Expulsai os demônios. Mas ele termina esse trecho, ele termina este momento da palavra dele, dizendo assim, ó, de graça recebeste, de graça dai. Meus irmãos, eu vou levantar minha mão e vou dizer assim, eu tenho 67 anos. Eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente. E quando eu não me entendia por gente, mas eu era gente, meus pais me levavam para a igreja. Está ali, ó, Samuelzinho. Eu me batizei com 12 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? De graça eu recebi. Eu não seria capaz de contar os dias que eu fui na igreja, ouvi a palavra de Deus. Os dias que eu fui na escola dominical e ouvi a palavra de Deus. Eu não seria capaz, nem fazendo conta. Eu ia depender de uma inteligência artificial para tentar se aproximar, talvez, de um número aí, né, gente? E olha, eu sempre digo para vocês, eu sou rato de igreja, né? Sempre fui rato de igreja. Quantos anos você tem recebido graciosamente essa palavra? Quantas vezes, graciosamente, Deus derramou sobre você? Eu vou mais longe. Quantas vezes você saiu da igreja com o coração quebrantado, você saiu assim, eu diria, motivado, você saiu emocionado, você saiu determinado. A segunda-feira veio, as lutas vieram,
De graça eu recebi e de graça perdi. De graça eu deixei. Não compartilhei com ninguém. Não distribuí com ninguém. A ninguém. É uma verdade, gente. E até hoje, isso fica mais sério ainda. Porque você poderia, com muita facilidade, abrir o teu telefone e compartilhar a palavra que você ouviu ontem à noite. A palavra que você ouviu e de repente ministrar para alguém. Jesus falou para os discípulos dele, retomando: vocês vão fazer isso, eu dou autoridade para vocês curar, para vocês ressuscitar mortos. Mas olha, não esqueçam, vocês estão recebendo de graça compartilhem. Caminhando um pouquinho mais, Jesus entra, a partir do verso 9, em uma situação assim, ó. Ele fala de condições. Olha, vocês vão sair pregando esse evangelho. Vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar prata, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar 2 capas, vocês não vão levar sandálias para os pés. Vocês vão na dependência. Vocês vão para servir. É uma palavra de... Deus estava dizendo assim, Jesus estava dizendo assim: vocês vão inteiramente na dependência do Espírito Santo de Deus. Vocês vão, e meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos servindo alguém. Quando nós falamos de Jesus, quando nós proclamamos as boas novas, nós estamos abençoando alguém. E é interessante que quando ele fala disso, olha como ele termina. Digno é o trabalhador do seu alimento. Lembrem-se, eu vou dar a interpretação do meu coração aqui para vocês. Jesus estava, é minha interpretação, tá, gente? Não fui nem lá buscar os comentaristas e tudo mais. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vá na minha dependência, eu serei o provedor de vocês. Ninguém vai passar dificuldade e necessidade por me servir, por se lançar na minha obra. Eu serei o provedor. Você não precisa de ouro, você não precisa de prata. Claro que a gente conhece, né, o contexto dessa história, que Jesus até diz o seguinte: se você entrar numa casa e ela não te receber, numa cidade não te receber, você sacode essa casa nos pés. Tira até a poeira. Meu coração está dizendo o seguinte: Jesus estava dizendo dependência. Dependência. Quantas vezes, por questões financeiras, por questões de necessidades nesse âmbito aí, né, nós dizemos não. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes a gente, né, se dá um passo atrás? Jesus está dizendo: se lance na minha obra e você será digno do seu sustento. Porque se os homens não te proverem, se a igreja não te prover, se o teu amigo não te prover, eu vou prover. Jesus estava dizendo: dependa de mim. Dependa de mim. Vamos insistir. Isso é o meu coração. Não é a interpretação teológica desse momento. Amém, meus irmãos? Dependa de Deus. Aí ele continua um pouquinho e vai falar sobre outra coisa. Sobre algumas advertências. Verso 16, ele diz assim: olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudente como a serpente. Sede simples
como uma pomba. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e na sequência nós vamos ver, vamos dar um temas, né? Mas, meus irmãos, é ou não é verdade? Nós estamos vivendo desses dias, né? E não só, e mais adiante ele vai também fazer uma abordagem direta quanto a homens, autoridades e governos. Nós hoje, meus irmãos, nós, igreja, nós, servos do Senhor Jesus, estamos vivendo uma situação de confronto, de perseguição, de restrições. Hoje nós subimos no púlpito da nossa igreja e precisamos tomar cuidado com o uso das palavras. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele diz assim, eles vos levarão a tribunais. Ou você desconhece de quantos servos de Deus dos nossos dias estão sendo levados a tribunais por simplesmente, tão somente exercerem, literalmente, falarem, explicitarem a palavra, o texto bíblico. Acusados de intolerância e coisas do gênero. Não é verdade, gente? Levados aos tribunais. O texto fala de tribunais e fala de governos. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, não só homens se levantam contra o povo de Deus, mas governos se levantam contra o povo de Deus. Governos. E eu vou dizer nações, para entender que quando eu digo governo, pode ser um governo municipal, pode ser governo estadual, mas é governos a nível de nações. E olha, eu não preciso ir longe, eu posso citar o nosso país. Eu posso citar a nossa nação, uma nação cristã. E o povo de Deus, Jesus já nos advertia que governos se levantariam contra os discípulos. Não temam. Não temas. Acautelai-vos dos homens, verso 17. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Cuidado. Tenham cautela com homens que vos levarão aos tribunais e aos governos. Mas olha só, olha o que diz o verso 19, é tremendo, olha. Não se preocupem com o que haveis de falar. O Espírito de Deus falará por vós. Versos 19 e 20. A promessa de Deus era que, sim, vocês serão confrontados por homens, tribunais e governos. Mas não se preocupem, o Espírito Santo de Deus estará convosco e falará por vós. Claro que quando a gente caminha, a gente vê Pedro, né, diante dos tribunais daquele tempo, mas grandes homens de Deus hoje, e cada um de nós hoje precisamos estar atentos e até cautelosos, porque essa é a nossa realidade, é a realidade do mundo que vivemos, Jesus estava dizendo, não se preocupe, não se preocupe, o Espírito Santo estará sobre vocês, falará por vocês, dará sabedoria, em nome de Jesus, descansem nesse sentido. O texto continua, e ele diz assim, olha, sereis odiados por causa do meu nome, verso 22, sereis odiados por causa do meu nome. Lembra do texto lá de 2 Pedro? Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, mas se sofrer como cristão, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 22 também, está lá, final do verso 22. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na sequência, o Senhor Jesus vai falar assim para os seus discípulos, olha, preste atenção,
Nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me chamaram de Beelzebul, isso aconteceu com Jesus? Não se preocupe. Basta ao discípulo, eu acho isso lindo, né? Basta ao discípulo ser como o seu Senhor, ser como o seu mestre, ser como Jesus. Ele não estava falando de ser Deus como ele era Deus, estava falando de ser prudente como ele foi, de ser ovelha muda como ele foi, de cumprir o seu ministério como ele cumpriu, de obedecer o Pai como ele obedeceu, ser como Jesus. É isso que nós temos que fazer. Não é ser Jesus, que ninguém vai ser Jesus. Jesus era Deus, mas ser como ele, viver como ele viveu. Se posicionar diante das questões como ele se posicionou. Na sequência, meus irmãos, ele fala a partir do verso 27, eu acho esse trecho lindo. Ele diz que o que digo às escuras, ao ouvido, proclamai do eirado. Sabe, meus irmãos, como que eu faço essa leitura? Aquilo que nós aprendemos aqui na palavra, aquilo que ele fala conosco, aquilo que ele nos revela, e revela ao seu povo, ele não revela a qualquer um. Ele revela a mim e a você, a cada um de nós. Você ouve coisas de Deus que esse mundo não ouve. Você sabe coisas de Deus que esse mundo não sabe. Você conhece a palavra dele de forma que esse mundo não conhece. Aí ele diz, proclamai no eirado. Sabe o que isso quer dizer? Suba, sabe, no telhado da sua casa, porque era essa a configuração do eirado, né? Era o terraço da casa, né? Onde eles colocavam às vezes o trigo e etc. E tal. Sobe ao eirado da sua casa, sobe ao telhado da sua casa e proclama a alto e bom som. É linguagem figurada para dizer o seguinte: não se cale. Aquilo que de mim você tem recebido, de Deus você tem recebido, não se cale, multiplique, semeia, reproduza a alto e bom som. Meus irmãos, apesar de, como eu falei aqui anteriormente, com todas as questões e situações que hoje ainda a gente vive, na verdade nós ainda temos liberdade para falar de Jesus a qualquer pessoa. Claro que lá com uma ou outra você vai ser confrontado e afrontado, mas você pode fazer isso aí. Então faça alto e bom som, faça como puder, mas não deixe de fazer. Quantas vezes Deus falou com você, quantas vezes Ele tocou o teu coração, quantas vezes Ele sussurrou no seu ouvido, quantas vezes você ouviu de forma tão audível que você olhou achando que tinha alguém falando com você e era Deus sussurrando no teu ouvido. E o que você fez com essa palavra? O que você fez com esta revelação? O que você fez com essa palavra rema de Deus para a sua vida? Aquilo que eu te falei às escondidas, aquilo que eu te falei no ouvido, proclama do eirado, proclama alto e bom som. Não temais, olha o que diz o texto, olha, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Em lugar de temer homens comuns, vamos temer a Deus. Porque os homens podem fazer o quê? Matar o corpo? Mas não podem tocar na alma. Vamos temer a Deus, vamos servir a Deus, vamos amar a Deus. Haverá juízo. Haverá juízo. Foi assim que eu coloquei no meu esboço. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O texto termina, pelo menos onde eu parei, né? Era as instruções de Jesus para os seus discípulos. São as instruções de Jesus para mim e para você.
Não vamos negar Jesus. Não vamos negar aquele que nos chamou da morte para a vida. Não vamos negar aquele que nos garante estar conosco, guerrear conosco, caminhar conosco. Não vamos negar aquele que nos garante, que nos convida, que abre as portas da sua morada para que com ele vivamos. Mas temos que fazer isso diante dos homens. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Eu pergunto, para terminar, até que ponto, meus irmãos, nós somos esses discípulos? Até que ponto essas instruções têm me incomodado? Até que ponto eu tenho procurado viver um pouco disso? Até que ponto eu estou incomodado com o que eu tenho feito, ou não tenho feito, ou deixado de fazer? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de testemunhar a respeito de Jesus diante de amigos? Quantas vezes você se calou, você se omitiu? Não estou falando de que você negou, não é verdade? Quantas oportunidades você perdeu? Quantas vezes você se calou? Quantas vezes eu me calei? Meus irmãos, às vezes nós somos tão valentes quando nós somos agredidos no pessoal, né? Quando alguém fala mal de mim ou dos meus, eu viro uma fera, eu levanto, e eu já ouvi quantos irmãos dizer assim: eu não levo desaforo para casa. Mas quando se trata da relação dele com Deus, quantas vezes você ouviu Jesus sendo ultrajado e você se calou? Quantas vezes questionado você se calou? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Jesus escolheu 12 e os enviou em missões dificílimas, meus irmãos, dificílimas. Procure pesquisar como morreram os discípulos. Claro que você vai encontrar algumas coisas vão ser, como é que se diz, eles não declinam como verdade absoluta, né? Dizem que a tradição, teorias, tradições, mas algumas são comprovadas. Algumas são comprovadas. Em nome de Jesus, vamos viver para honrar esse Deus maravilhoso que nós temos. Vamos buscar conhecer o que Ele quer para nós. E vamos viver. Viver o novo dele na nossa vida. E eu vou retomar o que eu falei domingo. O que Jesus mais queria do seu grande discípulo chamado Pedro era que ele apacentasse. Ele começa nesse texto ao consagrar os seus discípulos, dizendo a eles: vá ao encontro das minhas ovelhas perdidas. Eu digo para vocês hoje, para terminar essa minha palavra, o que Deus nos traz hoje mais uma vez é proclamar o nome dele. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Existem milhares de ovelhas perdidas que dependem de nós.